E os irmãos vão acompanhar a leitura dos versos de 1 a 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versos de 1 a 8. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, já há algumas semanas nós estamos desenvolvendo uma série de estudos, uma série de mensagens sobre o tema Aprendendo a Cultuar ao Senhor. Essa série veio exatamente após uma série anterior que foi sobre dons espirituais. Então nós tivemos algumas mensagens sobre o tema dons espirituais, aprendemos que a igreja de Corinto tinha muitos dons em profusão, mas a igreja de Corinto precisava aprender a administrar o exercício desses dons, porque a igreja de Corinto perdeu a noção do culto. Então o culto de Corinto era um culto totalmente divorciado de tudo aquilo que é orientado pelas Sagradas Escrituras. A igreja de Corinto, irmãos, entendeu que podia criar um culto. A igreja de Corinto, em algum momento, entendeu que podia modificar o culto. E aí, então, a igreja começou a se perder de uma forma terrível. Os líderes que lá havia não conseguiram administrar a situação. Então, uma família querida, alguns membros da família de Chloe entraram em contato com o apóstolo Paulo e então relataram um elenco de circunstâncias comuns na igreja. E Paulo, então, instruído pelo Espírito Santo de Deus, movido pelo Espírito Santo, escreve uma carta para orientar sobre a questão cultica em Corinto, não apenas doutrinária, mas também cultica, porque o culto perdeu-se completamente. Então, a partir dessa série de estudos sobre dons espirituais e culto em Corinto, nós iniciamos essa série para que aprendamos a cultuar. Hoje é uma mensagem a mais nessa sequência de mensagens sobre culto. Nós estamos diante de um texto, irmãos, que traz para nós um elenco de fatores, um elenco de circunstâncias constitutivas de um culto. Nós estamos diante do texto do profeta Isaías, irmãos, que ocorreu em algum momento do ano 740 a.C. É o que ele informa no verso 1, no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias morreu no 740 a.C. Nesse ano, o profeta teve uma teofania. Teofania, irmãos, é um termo que é utilizado para designar uma visão de Deus, uma das manifestações de Deus. Então ele diz que no ano 740 a.C. ele teve uma visão do trono do Altíssimo. Então ele fala aqui o que ele viu.
ele diz que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele vai, irmãos, de uma forma também poética, descrevendo como foi a visão que ele teve. E ele prossegue e diz lá no verso de número 2 que uma série de anjos, chamada serafins, estava voando, estava também cantando. E esses serafins eram seres angelicais um tanto diferentes. Eles tinham 3 pares de asas. E nos diz o verso 2 que 2 eram para cobrir o rosto diante da santidade de Deus, 2 eram para cobrir os pés, e a palavra aqui não é pés, mas a genitália, e 2 para voar. Eles estavam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante daquilo que ele viu, ele olhou para dentro de si, ele tem essa visão, e essa visão é terrível, uma visão maravilhosa, e depois ele olha para si. Quando ele vê a santidade de Deus, ele vê o seu pecado, ele diz: ai de mim, eu sou um pecador. Mas é naquele exato momento que um dos serafins voa e com uma tenaz é um instrumento de ferro próprio para tirar coisas da brasa viva de um grande fogareiro, e tira e santifica os seus lábios, dizendo: você está limpo. Depois ele ouve uma voz, e essa voz está ali naquele lugar de culto, onde os serafins estão ministrando diante de Deus. E há uma palavra desafiadora que diz: quem há de ir por nós? Diante daquele quadro, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Na noite de hoje nós queremos continuar a aprender sobre culto. Precisamos aprender a cultuar, e a única fonte que temos de instrução cultica, a única fonte, são as Escrituras. Portanto, na noite de hoje nós queremos falar sobre os elementos constitutivos de um culto agradável ao Senhor. Os elementos constitutivos de um culto agradável ao Senhor. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, na visão que ocorreu no ano 740 a.C., é que todo culto tem um prelúdio. Volte o seu olhar para os versos 1 e 2. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. O que é um prelúdio? Prelúdio, irmãos, nos significa dizer que algo que vem antes, é uma introdução, é um preparativo, é uma preparação para algo maior que há de ocorrer. Observemos bem, irmãos, que quando Isaías está naquele lugar, quando ele se vê naquele lugar, o ambiente já era propício ao culto. O ambiente já era cultico. Já havia toda uma atmosfera tomada, irmãos, por este momento, porque algo maior viria pela frente. Então, quando Isaías entrou no templo, quando ele está vendo isso, ele percebe um clima de adoração. Isso é chamado de prelúdio. Os irmãos que já são afeitos às igrejas consideradas tradicionais ou históricas, os irmãos já devem ter percebido, irmãos, que em muitos cultos de origem reformada, sempre tem um prelúdio. Sempre tem alguém cantando, ou no hino, ou no órgão, ou no outro instrumento, ou há um coral cantando um prelúdio. Prelúdio, irmãos, é uma preparação do povo para aquilo que vai ocorrer. Antes do culto, irmãos, é, portanto, importante que nós nos preparemos para aquilo que vai ocorrer nele. É necessário que entendamos, irmãos, que existem muitos salmos que nós chamamos de salmos de romagem, que eram aqueles salmos que o povo de Israel cantava enquanto se dirigia à casa do Senhor. Eles iam se preparando, isso é um prelúdio. Eles estão se preparando para estar na presença de Deus, eles vão cantando.
Eles vão adorando, eles vão se preparando, porque no meio da congregação, quando aquele povo todo se junta, aquela igreja já estará preparada para aquilo que Deus vai fazer. A grande questão é: como estamos nos preparando para cultuar? Há prelúdio na nossa vida? Há preparo? Como é que a gente vem para a casa do Senhor? O Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés às portas, o nosso coração se encheu de júbilo. E como aprendemos no domingo passado, que Deus nos ensinou no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, entrai por suas portas com ações de graças. Como temos entrado na casa do Senhor? Que prelúdio há? Que preparação há? Então vão aqui, irmãos, algumas ideias, algumas coisas que nós podemos, alguns exercícios que nós podemos praticar no prelúdio do culto. Primeiro, nós não podemos nos esquecer que o que está ocorrendo aqui neste momento é um culto comunitário, é um culto coletivo. Esse culto, irmãos, tem hora para começar e hora para terminar. Mas há um culto que não cessa nunca, é o nosso culto individual. Esse culto só é pausado para que nós nos reunamos aqui para o culto coletivo. Terminou o culto coletivo, nós retomamos o nosso culto individual. Crente cultua o tempo todo. Mas vamos a alguns exercícios que nós podemos utilizar como prelúdio ao culto comunitário. Ore antes de sair da sua casa. Reúna os seus filhos, reúna a sua família, dê testemunho disso. Ore ao Senhor pelo culto que você vai prestar, para que Deus prepare o seu coração para aquilo que Deus vai lhe falar. Faça isso, isso não é vergonhoso, é um prelúdio. Os anjos também fazem isso. Para que quando nós chegarmos aqui, irmãos, nós já estejamos num ambiente de adoração. Converse com os irmãos, não há problema, mas ore por aqueles que estarão presentes. Ore para que Deus prepare o seu coração, para que haja quebrantamento, para que haja libertação, para que haja salvação, para que você esteja sensível àquilo que Deus vai falar, para que haja quebrantamento. Ore, prepare-se, ore pela sua edificação, ore para que vidas sejam convertidas, ore ao Senhor para que o culto lhe seja agradável. Prelúdio. Ao chegar, você vai orar então antes de sair de casa. Venha no caminho. De que forma a gente está vindo pelo caminho? No trânsito, até chegar à casa do Senhor. Perceba, irmãos, que é muito fácil a gente perder esse momento cultico. É muito fácil. Então, chegando à casa do Senhor, ore, converse, cante. Os irmãos devem perceber que nós não temos coral, naturalmente, nós temos algumas limitações nessa área, mas sempre há um prelúdio. Sempre há alguém cantando, preparando o povo para adorar. Culto, prelúdio. Prepare-se para aquilo que vai ser maior da parte de Deus. Esses são alguns exercícios que podem se tornar um bom hábito, saudável. Ao chegar à igreja, procure sentar próximo do visitante. É um culto. Abra a Bíblia para ele se ele tem dificuldade. É culto. Prelúdio. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, não apenas devemos aprender a cultuar a Deus exercitando um prelúdio, nessa visão que nós aprendemos aqui, que ocorreu no ano 740, mas nós observamos também que, além do prelúdio, o culto deve ser também, irmãos, motivo do nosso louvor ao Senhor. Volte o seu olhar para os versos 3 e 4. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A primeira coisa que ele ouviu ali, naquela visão, naquela teofania, foi um som de adoração, um som de clamor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Observe que louvar
é isso. Louvar, irmãos, é engrandecer o nome do Senhor. Isso é louvar. É reverenciar o Senhor. Louvar, irmãos, é um momento que é dedicado a engrandecer a Deus. Toda a igreja deve fazer. Isso pode ser feito, irmãos, não apenas por meio da música. Já falamos sobre isso numa mensagem anterior. Nós aprendemos numa mensagem anterior que, se eu entendo que apenas música é louvor, eu estou apequenando o louvor. Eu estou minimizando. O louvor não é só música, irmãos. Já aprendemos isso. Mas vale a pena nós relembrarmos. Existe culto de louvor na vida, salmo de louvor, oração de louvor, texto bíblico de louvor, não apenas música. Então, quando nós estamos falando de louvor na casa do Senhor, nós não estamos sendo exclusivistas do tema música. Não é isso. Nós precisamos entender, irmãos, que certos termos que algumas pessoas lá fora estão transtornando do seu sentido real, nós não podemos aceitar. Isso é minimizar o que não tem tamanho. Louvor é um momento dedicado de nós engrandecermos a Deus com a igreja. Isso pode ser feito através da leitura de um salmo de adoração, orações de adoração e músicas de adoração. Podemos cantar hinos, podemos cantar louvores ao Senhor com cânticos espirituais e também de oração, de adoração. E também podemos louvar ao Senhor com as nossas vidas e com as nossas ofertas. Louvamos a Deus, irmãos, das mais diversas maneiras. Nunca consinta em aceitar que louvor é apenas música. Na visão que Isaías está tendo aqui, ele percebe que o que está ocorrendo diante do trono de Deus é louvor. E eles estão louvando ao Senhor, irmãos, de uma maneira absurdamente decente. As 6 asas, irmãos, 2 para cobrir o rosto diante da santidade de Deus, 2 para se manter em voo, estão voando, e 2 para cobrir a genitália. É a decência da roupa no culto. Vemos coisas as mais absurdas por aí, sendo tomadas como normais. Não são. O povo de Deus precisa entender que está diante de Deus, e não numa passarela da São Paulo Fashion Week. Eles estão diante do trono do Senhor. Eles não estão no calçadão de Copacabana, eles estão diante do Senhor. A grande questão é diante de quem nós achamos que nos encontramos. A vida também deve louvar ao Senhor. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que no culto não há apenas o prelúdio, a preparação para algo maior, não há apenas o louvor que é consagrado ao Senhor Deus, mas há uma terceira figura que vemos nessa visão que Isaías teve no ano 740, confissão de pecados. Volte o seu olhar para o verso de número 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Precisamos entender aqui, irmãos, que o homem precisa aprender a se enxergar como tal ele é. Ele é um pecador. Diante da santidade do Senhor, irmãos, nós seres humanos não temos uma outra condição, uma outra posição, senão a de nós nos colocarmos como de fato somos pecadores. Por vezes, irmãos, nós podemos nos julgar bons, perfeitos. Por vezes nós podemos nos julgar sabedores ou conhecedores de muita teologia e de muita coisa. Entretanto, somos nada diante de Deus, absolutamente nada diante de Deus. Agora eu chamo a sua atenção para isso. Quem viu o Senhor assentado sobre um alto e sobre um trono? Isaías.
profeta de Deus. E como o profeta se coloca diante de Deus? Ai de mim, porque sou pecador, eu não mereço vê-lo, eu não mereço estar aqui, eu sou um pecador. O que eu estou contemplando aqui é um Deus santo, 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 santíssimo. No hebraico, irmãos, essa repetição de expressões significa dizer e nos remete ao superlativo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ai de mim. Culto é lugar de contrição, de confissão. Todas as vezes, irmãos, em que no culto nós temos esse momento de contrição, nunca entenda este momento, irmãos, como nossa, lá vem de novo o momento de contrição. Puxa, todo domingo é a mesma coisa? Não, querido, não é todo domingo, não, é todo momento. É mais do que todo domingo. É muito mais do que isso. Precisamos ter a noção de quem de fato Deus é. Que Deus adoramos? Que Deus é este? E devemos saber também o nosso lugar. O nosso lugar, irmãos, é de fato como somos, pecadores. Nós precisamos da graça de Deus. Acho absurdamente estranhas algumas atitudes de certas pessoas que instruem seus membros, seus fiéis, enfim, gravam vídeos, etc., dizendo que o homem pode ordenar a Deus, dar ordens ao Criador. Não vemos isto em nenhuma das páginas das Escrituras. Nós estamos vendo um homem que está num momento de êxtase, mas ele diz, ai de mim. A segunda expressão que ele utiliza é, estou perdido. Diante da santidade de Deus, irmãos, nós de fato não temos caminho. Nós estamos vendo Isaías sendo um homem como de fato ele é, como de fato nós deveríamos ser todas as vezes em que nos encontramos na presença do Senhor. Estamos perdidos. E por que ele diz isso? Ele fala, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu não mereço isso. Eu não mereço estar aqui, eu não mereço prestar um culto a um Deus santo como este que eu estou contemplando. Eu não mereço, eu estou perdido. Mas é exatamente isso, irmãos, que ele faz. Ele confessa os seus pecados ao Senhor. O que nós aprendemos dentro desse texto aqui, irmãos, é que no culto, no nosso culto individual ou coletivo ou familiar, não importa, mas no culto, não pode faltar um momento de reflexão e confissão de pecados. Porque é o que de fato somos, pecadores. Podemos orar e pedir perdão ao Senhor, irmãos, das mais diversas maneiras. Podemos nos ajoelhar e nos colocar diante de Deus pedindo perdão. Podemos orar assentados, não há problema nenhum. Podemos orar deitados, também não há nenhum impedimento. O que Deus está vendo, irmãos, o que Deus vai contemplar é a sinceridade do coração daquele que ora. Alguém poderá dizer, puxa, reverendo, mas orar deitado vale? Irmãos, Deus ouve a gente de qualquer maneira. Caso contrário, os enfermos deitados jamais poderiam buscar a presença de Deus. Não importa a sua posição. Se você quiser orar em pé, ore em pé. Mas entenda, orar em pé, se o coração não estiver prostrado diante de Deus, de nada vai adiantar o seu corpo estar ereto. A Bíblia nos fala que Deus não despreza um coração contrito. Deus olha, Deus contempla o coração. As outras pessoas podem estabelecer padrão. Você tem que orar assim. Impor padrões. Você deve orar assim. Não importa. O que importa é a sinceridade do seu coração diante de um Deus que é santo. E ali podemos orar pela vida nossa, a vida dos nossos parentes, das pessoas às quais amamos, e podemos também pedir para que o Senhor nos lave de todos os nossos pecados. É o que devemos fazer, sabendo que em Cristo Jesus temos todos os nossos pecados perdoados.
Em quarto lugar, irmãos, nós aprendemos que uma outra parte constitutiva do culto agradável ao Senhor é o momento da edificação. Então, prelúdio, nós vamos nos preparar. Depois nós vamos confessar os nossos pecados, nós vamos dizer que somos pecadores. E o quarto ponto, irmãos, é a edificação. Volte o seu olhar para os versos 6, 7 e 8. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías continuou escutando e ouviu a voz de Deus. Deus falou ao seu coração. Ele foi edificado. Quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, irmãos, o Senhor nos perdoa pela sinceridade do nosso coração, não pela posição em que estamos orando. Nós não sabemos a posição de Isaías ao falar isso. Nós não sabemos. Mas ele continua escutando a voz de Deus, porque Deus sabe da nossa aflição quando nós nos vemos como pecadores. Deus sabe disso. Ele sabe que nós estamos precisando de perdão, precisando de graça, precisando de reabilitação, precisando nos manter em pé. Deus sabe, por isso que Ele nos perdoa esses pecados. O momento mais importante do culto, irmãos, é a da pregação da palavra de Deus. Para algumas pessoas, não é. Uma certa vez, há muitos anos, pastoreando uma igreja de mais de 700 membros, bem distante daqui, nós tínhamos um grupo que cantava muito bem, tocava maravilhosamente bem, tínhamos músicos, instrumentistas profissionais, e a igreja grande, a igreja plena, cantava bastante aquela igreja. Mas interessante, na hora dos cânticos, os músicos todos ficavam suados de tanto tocar. Logo depois do momento de cânticos espirituais, era o momento da pregação. Não ficava um na igreja. Tudo isso aí. E assim continua sendo em muitas igrejas. Eu mandava chamá-los a todos. Por que vão sair na hora da pregação? Então, na hora de cantar, eu posso ficar suado. Na hora de ouvir a palavra, eu não posso ficar suado? Qual é a dificuldade que há? Parece que a palavra, irmãos, não é importante. Parece que o momento mais importante do culto é da música. Não é. Não é. Para muitas pessoas é, mas não é. O momento mais aguardado por muitas pessoas em muitos lugares é o da música, que alguns chamam de louvor. É o momento mais importante. Não, meu querido, não é. Alguém colocou isso na sua cabeça e lhe enganou. Não é. O momento mais importante, irmãos, do culto ao Senhor é quando Ele fala aos nossos corações. Quando a palavra do Senhor é lida, explicada e aplicada com veracidade. João Calvino nos disse que quando a própria palavra de Deus é pregada, é Deus quem está falando naquele momento, porque não há outra palavra a não ser a de Deus. Pregador, irmãos, não fala de si. O nome disso é rede social. Pregador não tem autoridade para falar dele. Ele está no púlpito para falar do Senhor. Todos os profetas são assim. Toda a palavra profética diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e aí vem o recado. Essa é a parte mais importante. Não é de testemunho, não é de cura. O momento mais importante do culto é da edificação. E a edificação vem, como temos aprendido, pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Estamos nos nossos estudos bíblicos de quinta-feira aqui na igreja aprendendo sobre isso. Falamos sobre isso na quinta-feira passada e continuaremos a falar na próxima quinta-feira. A fé vem pelo ouvir, diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma, no seu capítulo de número 10.
Para algumas outras pessoas, irmãos, o momento mais importante do culto é o momento dos avisos, ou o momento em que o pregador vai contar piadas no culto. Não, culto não é stand-up, mas tem se tornado. Tem se tornado lugar de jocosidades, de piadas. E lugares assim estão ficando cada vez mais procurados, disputados. É o que buscam, é o que vão encontrar. Mas haverá um juízo um dia que vai dizer: nunca vos conheci. Porque rejeitaram as Escrituras, rejeitaram o poder de Deus, rejeitaram cultuar ao Senhor, preferiram massagear o próprio ego. Para outras pessoas, irmãos, a igreja é um lugar de teatro, de teatralidades. Vamos ter momentos cênicos, vamos nos divertir, vamos entreter o povo, porque o povo gosta. Não, igreja não é lugar disso, o nome disso é teatro. Se você está em busca de algo dessa natureza, de um entretenimento, a cidade de São Paulo tem milhares de lugares assim, que podem proporcionar toda essa diversão que o corpo necessita ou que a mente precisa. Mas a igreja, e somente a igreja de Cristo, possui uma palavra que não é encontrada em nenhum outro lugar, a palavra de Deus. Então ela não pode ceder esse espaço para absolutamente nada ou ninguém. Porque o cinema já dá o entretenimento, o teatro já faz isso. A prosperidade que tantos buscam vem através dos bancos e dos estudos, dos bancos universitários, onde você vai se capacitar, vai estudar e vai aprender a ser próspero na vida. Mas o teatro não tem uma palavra que transforma de vida eterna. O cinema também não tem. Os bancos universitários, menos ainda. Essa mensagem pertence à igreja de Cristo. E muitos estão cedendo, trocando isso por outros lugares. Nós não vemos isto em Isaías. Isaías está aprendendo que o que transforma é uma palavra que vem de Deus. O que reabilita é a palavra que vem de Deus. O que purifica é a palavra que vem de Deus. Testemunhos não geram fé. Nada pode substituir o momento do homem, o encontro com a palavra do Senhor. O que edifica a igreja é a mensagem da palavra de Deus. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que, além da edificação, o profeta nos ensina um outro momento cultico, um outro item integrante do culto, que é a dedicação ou consagração. Volte-se a olhar para o verso 8, na parte final, quando diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós estamos aprendendo aqui com o profeta é que, depois de ele ter sido edificado pela palavra de Deus, ele não tem outra atitude a não ser a de se dedicar. É isso. Eu quero servir porque eu fui edificado. Posso levar essa palavra de edificação a outros. Outros necessitam, outros se veem perdidos, outros se veem pecados. Então eu irei. Irmãos, a mensagem da parte de Deus, irmãos, e o culto em geral, deve produzir naquele cultuador, naquele que está cultuando ao Senhor, uma transformação e um posicionamento. Ele não pode entrar num culto da mesma maneira, não pode sair de um culto da mesma maneira, ele tem que se preparar para isso. Por isso que nós estamos percebendo, irmãos, há muitos lugares em que o culto não tem nada de culto, não há nada de Bíblia, absolutamente nada de Bíblia, porque não se quer isso, não se busca esse compromisso. Portanto, que compromisso haverá com Deus da palavra, se não há compromisso com a palavra de Deus? O culto deve gerar em nós um posicionamento. E Isaías não se furta a isso. Ele se dedica. Irmãos, o culto é lugar também de dedicação, de transformação, porque a transformação vem por meio da palavra de Deus.
Se um culto, se uma mensagem do Senhor não desafia o homem, algo está errado. É preciso se rever o que está sendo feito ali naquele lugar. A palavra deve nos provocar em compromisso diante de Deus. Se o culto não desafiar pessoas a uma mudança, todos voltarão da mesma maneira para casa, da forma que chegaram. O objetivo, irmãos, da pregação e do culto não é nós nos engrandecermos, mas é adorar o Senhor, e por meio disso Ele vai edificar o seu povo, a sua igreja. Há a necessidade de uma entrega, porque não há outra condição para o homem a não ser essa. Eu me comprometo com esse Deus. Essa é a oportunidade de vidas se dedicarem ao trabalho na obra do Senhor. É necessário, irmãos, que entendamos isso. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, sobre elementos constitutivos do culto, nós vamos entender, irmãos, que nós só vamos aprender a cultuar quando a gente aprender a ler a Bíblia. Nós só vamos aprender a cultuar, irmãos, quando nós começarmos a compreender as Escrituras. Quem é Deus e como Ele quer ser cultuado e adorado. Nós podemos ter as ideias mais mirabolantes, as ideias mais fantásticas, as dinâmicas as mais diversas. Se não há respaldo na palavra de Deus, irmãos, isso não será culto, será qualquer outra coisa, mas não será culto jamais. Por isso, irmãos, nós precisamos sim, primeiro, conhecer a Deus. Quem é Deus? Porque se eu quero adorá-lo, se eu quero cultuá-lo, se eu quero agradá-lo, eu tenho que conhecê-lo naquele que ele se revelou, para que a partir disso, de sua revelação, a minha oferta cultica atinja os seus ouvidos e ele abençoe o seu povo. Os irmãos vão se recordar da primeira mensagem dessa série, quando nós falamos sobre o culto de Caim e o culto de Abel. Dois cultos, dois irmãos, os mesmos pais, o mesmo conhecimento, mas dois corações tão distintos. Cultuaram, não duvido disso, prestaram culto, mas um culto foi recebido, o outro culto não foi. Há muitas pessoas, irmãos, cultuando, e eu não duvido disso. Mas só cultuar não é suficiente. Caim também cultuou. É necessário, irmãos, que aprendamos a fazê-lo. E nós o faremos mediante aquilo que a palavra de Deus nos revela. Vamos nos voltar às Escrituras, irmãos. Precisamos, como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A nossa oferta, irmãos, deve chegar ao trono do Senhor. E vamos rogar para que o Senhor nos ensine a adorá-lo, que o Senhor nos ensine a cultuá-lo, porque somente Ele é digno de todo culto, de toda adoração e do nosso louvor. Que Ele nos ensine e que aprendamos, em nome de Jesus. Amém.